E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos nada mais e nada menos que um termo super interessante. 7 curiosidades sobre a África. Bom, em África encontra-se tudo, mas tudo mesmo. Desde os desertos gigantescos, o clima extremamente quente, várias espécies de animais, vários elementos naturais, tanto como minerais. A África é rica, mas rica de verdade em muitos aspectos. A África, apesar de enfrentar dificuldades naquilo que constitui o seu desenvolvimento econômico em vários países africanos, temos essa dificuldade, temos déficit do desenvolvimento econômico. Mas quando se trata de safaris, turismo, a África por vezes, e muitas das vezes mesmo, é um dos locais mais escolhidos pelos turistas para praticar aquilo que são os safaris pelos países ao redor de África. Sendo assim a África um destino muito importante, um destino muito escolhido pelos turistas para poderem conhecer daquilo que são as nossas culturas, as nossas tradições, os nossos hábitos, os lugares incríveis que a África dispõe e muito mais da nossa bela África, da nossa mãe África. Além de um clima extremamente quente, desertos gigantescos, variedades de culturas, línguas, idiomas e muito mais, a África possui um dos desertos mais grandes do mundo. Neste caso falo do deserto de Sahara, um deserto que chega a ser muito, mas muito mais grande que um determinado país, que um país inteiro, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma colônia, é um país muito grande, mas comparado ao deserto do Sahara, é exatamente um país muito inferior. E bom, outro ponto curioso é que o deserto de Sahara ocupa 1/3 daquilo que é o continente africano. Se você já se interessou pelo vídeo, convido-lhe a se subscrever, já deixar o seu like, ativar o sininho, de modo que não perdas os próximos vídeos, pois vão ser excelentes e super bombásticos. Bom, como viram pelo título aí, hoje vamos falar daquilo que são as 7 curiosidades que você precisa conhecer sobre a África. Vamos logo ao primeiro ponto curioso sobre a África. Em primeiro lugar, encontramos a componente da África ser um continente de uma população enorme. O continente africano é o segundo maior continente mais populoso do mundo, perdendo simplesmente para o continente asiático. Bom, em África existem mais de 1 bilhão de pessoas. Isto, como vocês podem ver, 1 bilhão de pessoas constitui uma grande percentagem, mostrando assim que em África existem várias pessoas e perdendo simplesmente para o continente asiático. O segundo ponto curioso é que a África é a terra dos animais. A África é rica, mas rica mesmo. A mãe natureza africana é muito rica em espécies de animais. Pois o maior animal do mundo vive cá em África. Estou a falar exatamente daquilo que é o elefante. Devido àquilo que é o clima e vegetações que o continente africano apresenta, a África é um ótimo habitante para aquilo que é considerado um animal mais grande do mundo, o animal terrestre mais grande do mundo que habita no planeta Terra, que é o elefante. Em África existem vários países que compõem essa espécie, o elefante. Bom, não é só um elefante que mora pelo continente africano ou pelas vegetações e pelos países de África. Existem muito mais outros animais, como é o caso da girafa, do búfalo, dos leões, dos guepardos, dos leopardos, dos tigres e muito mais, das zebras, dos guinos, né? Então são muitas espécies de animais que vivem em África, não só terrestres, tanto como aves, como aquáticas, né? Aves falo de águias, papagaios, muito mais. Aquáticas falo de tubarões, lagostas, nesse caso, lulas e muito mais. E a África é banhada de animais excelentes. Como eu disse, em África existe o animal mais grande do mundo, o animal terrestre mais grande do mundo. E também existe um animal terrestre mais alto do mundo, que é a girafa. E a África é banhada por essas duas espécies, o elefante tanto como a girafa. O terceiro ponto curioso que tu não sabias, acredito eu, é que a África se encontra muito perto, mas muito perto da Europa. Bom, a distância entre o continente africano e a Europa é de apenas 14 km. Sendo assim, não é possível viajar de carro do continente africano para a Europa, tendo que viajar por via aérea ou via marítima, tornando assim uma viagem muito mais longa. Mas se fosse possível viajar de carro, nós poderíamos percorrer simplesmente aquilo que são considerados 14 km, mais ou menos por aí 10 a 15 minutos de estrada. Quarto ponto curioso sobre a África, surfando na internet. Bom, muita gente pensa que os africanos pouco usam aquilo que é considerado a internet. Mas bom, a África mostra totalmente diferente e mostra ao mundo em geral
que existem sim, existimos, conhecemos, estudamos e usamos aquilo que é a internet, a maior rede de comunicação entre as pessoas pelo mundo inteiro, por base da internet. Quando se trata de usar redes sociais, WhatsApps, Facebook, e-mails, vídeos e muito mais. Assim como você que esteja me vendo, não sei de que parte do mundo, está a usar a internet. Em África também conseguimos olhar várias partes do mundo usando a internet, não só as mídias sociais como a televisão. Em África, o número de navegantes pode chegar a atingir até 67 milhões de usuários. Porém, quando se trata do uso de redes sociais, o continente africano chega a atingir mais de 100 milhões de pessoas a usarem aquilo que são consideradas as redes sociais, como é o caso do Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e muito mais, tanto como o YouTube. O quinto ponto curioso é o idioma francês. No continente africano, o idioma mais falado é o francês, visto que muitos países africanos foram colonizados por aquilo que são franceses. Bom, em África, fomos colonizados pelos portugueses, ingleses, tanto como os franceses. Porém, a maior percentagem dos países africanos foram colonizados por franceses. Sendo assim, o francês é a língua mais falada em África. Em sexto lugar, um deserto bem grande. Como eu disse na introdução, a África dispõe de um dos desertos mais grandes do mundo, o deserto do Sahara. Este que é encontrado no continente africano. Localizado no norte do nosso continente, o deserto de Sahara chega a ocupar até 1/3 daquilo que é o continente africano e é considerado um dos maiores desertos do mundo, possuindo também uma das temperaturas mais quentes a nível mundial, chegando a atingir até 56 a 68 graus centígrados. Em sétimo lugar, encontramos estilo de vida rudimentar. Em África existem países e populações que vivem de forma rudimentar, isto é, vivem como os homens das cavernas. Com certeza que você já deve ter visto uma imagem dessas na história ou algum boneco, ou tanto como em algum filme. Bom, em África existem populações ou povos que vivem desta forma, sendo que pescar e caçar é uma das atividades mais praticadas por esses povos que vivem de forma rudimentar. E nessas regiões encontram-se ainda pessoas ou povos que acendem o fogo com a pedra, com o toque da pedra, cria-se faíscas e acendem aquilo que é o fogo para poder cozer os seus alimentos. Essas são as 7 curiosidades que eu trazia para você poder conhecer sobre a África. Bom, se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aqui o que achou do vídeo e o que tu gostarias que eu trouxesse para o próximo vídeo. Então, quando vieres à África, já tens um ponto de partida daquilo que são as curiosidades sobre a África. Existem muitas mais, mas eu simplesmente trouxe aqui aquilo que são as 7 curiosidades sobre a África. Tamo juntos.